O som não foi uma batida casual, foi uma convocação. 3 batidas secas e insistentes na minha porta de entrada que soaram como golpes de martelo de um juiz no silêncio da minha noite. Eu estava no meu estúdio, uma sala com paredes de vidro nos fundos da minha casa, com vista para um jardim japonês meticulosamente cuidado. Os únicos ruídos eram o sussurro da minha caneta digital sobre o tablet e o zumbido baixo do servidor no armário. Eu estava trabalhando há quase 10 horas, refinando as plantas para a nova biblioteca da cidade. As linhas na minha tela eram precisas, lógicas. Elas criavam ordem a partir do espaço vazio. Minha vida, na maior parte, fora construída sobre o mesmo princípio. Silenciosa, estruturada, inteiramente minha. As batidas vieram de novo, mais fortes desta vez, beirando a violência. Soltei o ar devagar e arrastei minha cadeira para trás. Eu sabia quem era. Ninguém mais na terra batia na minha porta com aquele tipo de autoridade presunçosa. Andei pela casa fria e silenciosa, meus pés descalços não fazendo barulho no piso de cimento queimado. Parei na porta, tomando um momento para compor minhas feições, preparando-me não para uma batalha, mas para uma performance que eu já havia encenado 1000 vezes antes. Quando abri a porta, meu pai, Arthur Valença, estava parado ali. Ele era um homem que parecia consumir mais oxigênio do que tinha direito. Seu terno era feito sob medida. Sua expressão era uma máscara de urgência sombria, e agarrada em sua mão estava uma familiar e carapasta de couro, um recipiente para o tipo de caos do qual passei a vida tentando escapar através do meu design. Seu olhar varreu-me e nele não vi traço de um pai olhando para a filha, apenas um gerente avaliando um ativo. "Helena", ele disse, sua voz a mesma que usava para atropelar comissões de zoneamento e intimidar associados juniores. Não era um cumprimento, era uma ordem. "Arthur", respondi, meu tom deliberadamente neutro. Eu não me movi para o lado. Atrás dele, minha irmã Sofia pairava. Ela era uma artista no meio da fragilidade fingida, com olhos grandes e tristes e uma habilidade impressionante de enquadrar seus desastres auto-infligidos como tragédias poéticas. Hoje, ela havia se superado. Parecia uma orquídea machucada, uma mão agarrada ao braço do meu pai como se pudesse simplesmente perecer sem o seu apoio. O casaco de cachemira que ela usava era um que eu reconhecia. Eu havia pago por ele. "Precisamos conversar", meu pai declarou, simplesmente passando por mim e entrando no hall. Ele não precisava de um convite. Ele era o dono do mundo e eu era apenas uma moradora nele. Sofia entrou sorrateiramente atrás dele, com os olhos fixos no chão. Ele caminhou diretamente para a minha sala de estar minimalista e deixou a pasta sobre a mesa de centro de vidro. O som estalou na quietude como um tiro. Ele ficou de pé sobre ela como um general, planejando seu próximo cerco. "Preciso do dinheiro até amanhã de manhã", ordenou. Ele abriu a pasta. Dentro havia um turbilhão de documentos de aparência oficial, cartas ameaçadoras e extratos vencidos. Puro caos. Impresso e organizado. 5 milhões de reais. A dívida da Sofia. Ele deixou o número pairar no ar. Um monumento à irresponsabilidade. Não pode haver atrasos. Eu não vacilei. Aprendi anos atrás que qualquer reação emocional era uma moeda que ele gastaria imediatamente. Olhei para além dele, meus olhos pousando em minha irmã. Ela finalmente arriscou um olhar para mim. Seus olhos instantaneamente se enchendo de lágrimas perfeitamente calibradas. "Por favor, Helena", ela sussurrou. Aquele sussurro era a arma mais potente em seu arsenal. Foi projetado para me escalar como a sem coração, a matriarca cruel da lógica e das finanças. Era para ativar uma vida inteira de culpa condicionada. Durante a maior parte da minha vida, fora devastadoramente eficaz. Meu pai me viu olhando para ela e sua expressão endureceu. Sua mandíbula se contraiu. "Isso não é um pedido", ele rosnou. "Isso é sobre família." O Léo perdeu o emprego.
Eles se atrasaram em algumas coisas. Virou uma bola de neve. Ele descreveu como um evento climático anormal, algo totalmente fora do controle deles. Mas mesmo do outro lado da sala, eu podia ler os nomes nos extratos do cartão de crédito. Chanel, Fasano, restaurantes com estrelas Michelin, onde o menu degustação custava 4 dígitos. Isso não era uma bola de neve, era uma avalanche deliberada. 5 estrelas. Caminhei até a mesa e olhei para a bagunça. Vi contratos de empréstimo abusivos. Vi perdas massivas de uma conta de investimentos online de alto risco em nome de Léo. Vi uma segunda hipoteca sobre o apartamento deles. Um apartamento para o qual eu havia fornecido a entrada como presente de casamento. Um presente destinado a ser uma fundação, não um fundo para gastos fúteis. E ali, no final da maior solicitação de empréstimo, havia uma assinatura que eu conhecia tão bem quanto a minha. Arthur Valença, avalista. Ele havia garantido pessoalmente a imprudência deles, sabendo com absoluta certeza que não tinha intenção alguma de pagar por isso. Ele estava garantindo com o meu trabalho duro. Ele estava garantindo com o meu futuro. Ele estava esperando que eu ficasse com raiva. Ele estava preparado para a briga de sempre. A briga sempre seguia o mesmo roteiro. Eu argumentaria, Sofia choraria, ele me daria um sermão sobre lealdade, e eu, exausta e derrotada, assinaria o cheque para restaurar a paz. Essa era a nossa dança familiar tóxica, mas eu não estava com raiva, eu nem estava magoada. Senti um nada profundo e desconcertante. Era a paz estranha e oca que se instala quando você finalmente confirma uma terrível verdade que sempre suspeitou. O sistema estava apenas funcionando exatamente como foi projetado. Eu era o plano de contingência, eu era o pilar de sustentação. Eu era aquela construída forte o suficiente para suportar o peso de sua profunda fraqueza. Levantei o olhar dos documentos e encontrei o olhar de aço do meu pai. Então olhei para Sofia, que agora rasgava um lenço de papel nas mãos. Ela parecia tão frágil. Era uma obra-prima de ilusão que ela vinha aperfeiçoando por 3 décadas. Um sorriso minúsculo e desconhecido tocou o canto dos meus lábios. Foi o suficiente para perturbá-lo. Ele mudou o peso do corpo, sua armadura de arrogância mostrando a menor das rachaduras. Meu silêncio era uma variável para a qual ele não havia se planejado. Ele só sabia como combater minha resistência. Tudo bem, eu disse. A palavra foi baixa, simples, pousou na sala silenciosa e pareceu absorver toda a atenção. Sofia soltou um suspiro trêmulo de alívio. Os ombros do meu pai relaxaram visivelmente. Um olhar familiar de vitória presunçosa começou a se instalar em seu rosto. Ele havia vencido. Claro que sim. Ele sempre vencia. Ótimo, disse ele, fechando a pasta com um estalo. Vou pedir para minha assistente te enviar os dados para a Siena transferência logo de manhã. Não se atrase. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Sofia o seguiu, parando por um momento para olhar para trás, para mim. Obrigada, Helena, disse ela. Sua voz embargada com o que ela certamente confundia com gratidão. Você está salvando nossas vidas. Eu apenas fiz um leve aceno com a cabeça. Observei-os caminharem pelo caminho até seu ostensivo sedã alemão de luxo, o braço do meu pai protetoramente em volta dos ombros de Sofia, protegendo a delicada de um mundo que só era duro porque eles se recusavam a ser fortes. Fechei a porta, a tranca deslizando para o lugar com um baque satisfatório. O silêncio da minha casa voltou com força, mas estava diferente agora. Não era mais pacífico. Estava vazio. Fiquei ali por um longo tempo, apenas respirando. Então voltei para a mesa de centro e olhei para a pasta de couro. Parecia uma lápide, um marco para a pessoa que eu estava prestes a enterrar. 4 horas depois, eu estava sob as luzes fluorescentes e estéreis do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Eu tinha uma única mala de mão.
minha bolsa do laptop e minha bolsa pessoal. Eu não tinha um destino específico, apenas uma recém-descoberta determinação que era tão clara e dura quanto vidro temperado. Eu não estava fugindo deles, eu estava desenhando uma nova planta. E nesta versão, eu não era nem a vilã, nem a salvadora. Eu simplesmente tinha ido embora. Crescendo na casa dos Valença, aprendi rapidamente que o amor não era um conforto. Era uma mercadoria. Não era um cobertor quente. Era um prêmio concedido por desempenhar seu papel designado corretamente. As regras não eram ditas, mas eram rígidas. Se Sofia estava triste, meu pai consertava. Se eu me destacava, ele chamava de ostentação. Havia apenas 2 papéis a serem desempenhados em nosso drama familiar: a flor delicada e o carvalho robusto. A escalação foi decidida cedo e era para a vida toda. Lembro-me de ter 11 anos e Sofia, 9. Ela decidiu que queria um cavalo, não aulas, um cavalo de verdade. Meu pai, um homem que detestava o campo, passou 1 mês consultando criadores, providenciando um estábulo e finalmente presenteando-a com uma égua gentil, como se fosse um segredo de estado. O grito de alegria dela foi toda a sua compensação. Naquele mesmo mês, minha maquete arquitetônica de uma comunidade sustentável ganhou uma competição nacional juvenil. Eu passei 6 meses nela, abrindo mão dos fins de semana, debruçando-me sobre livros de planejamento urbano até meus olhos arderem. Quando cheguei em casa com a medalha de primeiro lugar e um cheque de R$25 mil, coloquei-os na ilha da cozinha para ele ver. Ele olhou de relance ao entrar do escritório. "Outro?", ele disse, afrouxando a gravata. "Você não acha que está exagerando um pouco, Helena? É bom ter ambição, mas ninguém gosta de gente metida." Ele nunca fez uma única pergunta sobre o projeto. A medalha e o cheque acabaram em uma caixa no fundo do meu armário. A lição foi clara. Minhas conquistas não eram motivo de orgulho familiar, eram uma acusação. Elas faziam Sofia se sentir inadequada. E proteger os sentimentos delicados de Sofia era a diretriz principal da família. Quando nossa mãe faleceu, eu tinha 17 anos. Ela tinha sido o amortecedor, a diplomacia suave em nosso pequeno reino. Sua morte não quebrou meu pai, o calcificou. Ele não lamentou, ele dobrou a aposta. Toda a sua energia, toda a sua necessidade de controle absoluto foi canalizada para proteger a frágil. Sofia chorou por meses e ele a abraçou. Ele providenciou tutores particulares para que ela não tivesse que enfrentar o estresse da escola. Ele a levou para Paris. O luto dela foi um evento a ser gerenciado e atendido. Eu não chorei, pelo menos não onde alguém pudesse ver. Eu sofri no meio da noite, com o rosto enterrado em um travesseiro. Fui eu quem administrou o fluxo interminável de travessas de comida de vizinhos solidários. Fui eu quem organizou os assuntos da minha mãe e paguei as contas. Eu organizei o funeral. Eu era forte, portanto, eu era invisível. Meu luto era uma tarefa administrativa. Meu pai exigia que eu fosse a fundação inabalável para que ele pudesse dedicar toda a sua atenção a escorar a torre inclinada. Essa dinâmica nunca mudou, simplesmente se dimensionou com a idade. Tornei-me a provedora designada, o contato de emergência, a benfeitora silenciosa. Começou com coisas pequenas. Na faculdade, Sofia me ligava em pânico porque havia estourado o limite do cartão de crédito e não podia comprar comida. "Não conta para o papai", ela implorava. "Ele vai ficar tão decepcionado." Então eu transferia o dinheiro para ela. Tornou-se nosso pequeno ritual, um pneu furado, uma conta esquecida, uma viagem a Bali que ela jurou ser para um retiro espiritual. Cada transação era um pacto secreto entre nós. Uma conspiração que preservava sua imagem impecável aos olhos de nosso pai e cimentava meu papel como a estrutura de suporte invisível.
Eu me formei em arquitetura com uma colcha de retalhos, de bolsas de estudo e 3 empregos de meio período. Me formei com honras e fundei meu próprio escritório de arquitetura aos 26 anos. Eu era boa com dinheiro porque precisava ser. Eu entendia seu valor porque havia ganhado cada centavo. Mas meu sucesso nunca foi tratado como meu. Era uma utilidade familiar. Quando Sofia e seu novo marido, Léo, quiseram comprar um apartamento, o crédito deles era um desastre. Eu não apenas dei a eles a entrada, comprei o imóvel sob uma das minhas holdings familiares e criei um contrato de aluguel com opção de compra para eles com termos tão ridiculamente favoráveis que eles estavam essencialmente morando de graça. Era uma transação comercial limpa, eu dizia a mim mesma. Mas não era. Era apenas mais uma algema em uma longa corrente. Meu pai me elogiou por minha generosidade. É para isso que serve a família, ele declarou, batendo nas minhas costas. Os fortes devem cuidar dos fracos. Ele disse isso como um elogio. Parecia uma sentença de prisão perpétua. Então veio o casamento. Sofia sonhava com um conto de fadas da alta sociedade. Meu pai estava determinado a dar a ela, mas suas próprias finanças eram um castelo de cartas precário, construído sobre empreendimentos de alto risco e vida extravagante. Então o fardo, como sempre, caiu sobre mim. O local histórico, o vestido de grife, a torre de champanhe, eu paguei por tudo, discretamente, através da minha empresa. Para o mundo exterior, parecia que meu pai era o patriarca magnânimo, oferecendo uma festa suntuosa para sua filha querida. Apenas um punhado de nós sabia a verdade. Cada fatura que eu pagava parecia que eu estava pagando another pedaço de mim mesma. Eu não era mais Helena Valença, a arquiteta premiada. Eu era uma função, um caixa eletrônico, uma linha de crédito ambulante com uma cláusula de obrigação familiar. O brinde favorito do meu pai era a família em primeiro lugar. Ele dizia isso em todos os feriados, todas as celebrações, mas ele nunca se referia à família como uma unidade. Ele se referia à hierarquia familiar. Ele queria dizer que meu trabalho, meu dinheiro e meu futuro sempre vinham em segundo lugar em relação ao último capricho de Sofia. Eu era a primeira na linha de sacrifício, mas a última na linha de consideração. Eu não era sua filha, eu era seu portfólio. E esta noite, quando ele ficou na minha sala de estar e exigiu quase 5 milhões de reais, ele não estava pedindo ajuda. Ele estava liquidando um ativo. O custo de ser a forte finalmente excedeu seu valor. Depois que eles se foram, fiquei imóvel no centro da minha sala de estar, ouvindo acima o zumbido da casa. Parecia cavernosa e fria. Na mesa de centro, a pasta de couro parecia um buraco negro, sugando toda a luz e calor da sala. Senti uma atração mórbida por ela, o mesmo instinto que faz você diminuir a velocidade para olhar um acidente de carro. Eu tinha que ver a extensão total do dano. Fui à cozinha e fiz uma xícara de chá, minhas mãos se movendo com precisão robótica. Levei a caneca quente de volta para o sofá e sentei, colocando-a em um porta-copos com deliberação cuidadosa. Olhei para a cinta-pasta por mais 1 minuto antes de finalmente estender a mão e abri-la. A primeira página era um resumo, uma carta datilografada de forma impecável de um escritório de advocacia, conhecido por sua abordagem agressiva e direta à cobrança de dívidas. A carta era endereçada a Arthur Valença e ao senhor e senhora Léo Croft. Era um aviso final antes do início do processo judicial. O total no final da página era de R$ 5.184.522,78. Meu pai tinha arredondado para baixo em quase R$ 200 mil, como se isso tornasse a exigência mais palatável. Comecei a vasculhar os documentos, um por um. Era um atlas detalhado de sua imprudência. Havia extratos de 7 cartões de crédito diferentes de alto limite, todos levados ao máximo. Percorri as listas detalhadas. Era uma ladainha de marcas de grife.
Balenciaga, Cartier, Hermès. Havia cobranças de spas exclusivos em Gramado, suítes no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e uma única compra de uma joalheria em Trancoso por mais de R$200 mil. Era um compilado de melhores momentos de uma vida que eu não estava apenas financiando, mas uma que eu mesma nunca sonharia em viver. Eu estava muito ocupada trabalhando, então encontrei os extratos da corretora. Eram de uma plataforma de investimentos offshore de alto risco, em nome de Léo. As perdas eram de tirar o fôlego, dezenas de milhares de reais, varridos em uma única tarde. Dia após dia, ele vinha correndo atrás de suas perdas, cavando o buraco mais fundo a cada negociação frenética e desesperada. E Sofia estava bem ao lado dele, acalmando seu pânico crescente com bolsas de R$5 mil. Mas o verdadeiro soco no estômago foram os contratos de empréstimo. Eles haviam feito uma segunda hipoteca no apartamento. O apartamento que eu comprei. Eles haviam tomado empréstimos contra a minha generosidade. Eles pegaram a fundação que eu lhes dei e a transformaram em garantia para o caos deles. A taxa de juros era extorsiva. Eles deviam estar realmente desesperados. E lá, no final do contrato, ao lado das assinaturas frenéticas de Sofia e Léo, estava a do meu pai, Arthur Valença, avalista. Ele havia colocado seu nome em jogo, prometendo cobrir a dívida deles se eles não pagassem. Mas eu sabia exatamente o que aquela assinatura significava. Ele não estava prometendo seus próprios ativos, ele estava prometendo os meus. Ele entrou no escritório daquele credor, olhou aquele homem nos olhos e assinou um contrato que ele esperava plenamente que eu honrasse. Ele usou o nome e a reputação dele para alavancar o meu dinheiro. Foi o ato final de traição. Isso não era apenas sobre favorecer sua filha favorita. Foi um movimento de negócios frio e calculado. Ele havia avaliado o risco, revisado seu próprio portfólio, revisado meu portfólio e decidido que era um investimento sólido, porque ele me tinha. Eu era sua apólice de seguro definitiva. Um frio profundo e glacial se espalhou pelo meu peito. A história dizia que eu não estava com raiva, e era verdade. A raiva é uma emoção quente e apaixonada. Isso era algo totalmente diferente. Era a clareza fria e dura como diamante de um diagnóstico final. Durante anos eu contei a mim mesma uma história reconfortante, que meu pai me amava, mas estava apenas preocupado com Sofia. Que ele confiava na minha força porque tinha orgulho dela. Que nossa família, embora disfuncional, estava em última análise ligada por um amor complicado. Essa história era uma mentira. Esta pasta era a verdade. A verdade era que para ele eu não era uma filha. Eu era um recurso. Meu sucesso não era motivo de orgulho. Era um recurso a ser saqueado. Ele não me amava por minha força. Ele me valorizava por minha função. Ele criou uma filha para ser uma princesa mimada e a outra para ser o burro de carga que pagava a manutenção do castelo. Ele esperava que eu cedesse, como sempre fiz. Ele esperava uma discussão, algumas lágrimas e, por fim, a capitulação. Ele esperava uma transferência bancária pela manhã e um jantar tenso em família no domingo seguinte, onde todos fingiríamos que essa feiura nunca aconteceu. Ele esperava que eu absorvesse essa crise, assim como absorvi todas as outras. Ele me diria que era pela família. Ele usaria a palavra amor como um porrete. Ele tentaria envolver essa transação crua em décadas de culpa fabricada. Mas ao olhar para os números frios e duros, não senti nada. A culpa havia evaporado. A obrigação havia desaparecido. Todos aqueles anos que passei tentando ganhar sua aprovação, esperando que um dia ele realmente me visse, de repente pareceram tão tolos. Ele sempre me viu. Ele me viu exatamente pelo que eu era para ele. Uma solução. Fechei a pasta. A performance havia acabado. Eu não precisava mais desempenhar meu papel. Eu não estava com raiva. Eu estava farta.
À meia-noite, a decisão estava tomada. Não foi uma reação frenética e emocional. Foi uma conclusão calma e racional. Uma decisão arquitetônica. A estrutura familiar era fundamentalmente instável e era hora de uma demolição controlada. Fui para o meu estúdio, o mesmo quarto onde construí meu sucesso, e sentei na minha mesa. As plantas da biblioteca ainda estavam na tela. Um projeto fundado na lógica, integridade e limites claros. Minha vida agora exigia o mesmo. Minha primeira ligação foi para Jessica Rios. Jéssica era mais do que minha advogada. Era minha amiga mais antiga. Nos conhecemos no nosso primeiro ano de faculdade de arquitetura. Duas bolsistas tentando entender um mundo no qual não nascemos. Ela testemunhou a dinâmica tóxica da minha família em primeira mão por anos. Era para ela que eu ligava depois de cada jantar de feriado, cada crise de aniversário, cada nova emergência financeira. Ela ouviu pacientemente por mais de uma década, seu conselho sempre o mesmo. Você não pode atear fogo em si mesma para mantê-los aquecidos, Helena. Ela atendeu no segundo toque, sua voz grossa de sono. É melhor que seja uma emergência. Sou eu disse. Ouvi um farfalhar, o som dela se sentando na cama. O que ele fez desta vez? Ela perguntou instantaneamente alerta. Ele veio em casa, com a Sofia. Eles precisam de 5 milhões de reais, até amanhã de manhã. Ouvia soltar um longo e lento suspiro. Era um som de resignação profunda e cansada. Então apenas mais uma terça-feira, disse ela, sua voz tingida de sarcasmo. Então seu tom se aguçou, tornando-se focado. O que você disse a ele? Eu disse tudo bem. Houve uma pausa na linha, então sua voz voltou, mais suave, cheia de uma esperança cautelosa. Por favor, me diga que você finalmente vai fazer isso, Lena. Por favor, me diga que você se cansou. Cansei de financiar o caos, respondi, minha voz inabalável. Preciso da sua ajuda. Quero cortar tudo, completamente, legalmente e silenciosamente. Eu tenho os documentos necessários redigidos há 5 anos, disse ela sem um momento de hesitação. Me dê 30 minutos. Vou te enviar tudo para assinatura digital. Vamos começar revogando a procuração dele sobre aquele fundo de investimento conjunto. Eu quase tinha me esquecido disso, uma conta que eu havia criado para a aposentadoria do meu pai, com ele como beneficiário e com uma procuração limitada para emergências médicas. Ele claramente havia como apenas mais um anexo do meu império. Vamos fazer isso, eu disse. Tudo. Em 1 hora, minha caixa de entrada estava cheia de documentos legais. Com Jéssica ao telefone, me guiando pelas cláusulas, comecei a desmontar sistematicamente a prisão financeira que eu havia construído para mim mesma. Cada clique do mouse era um corte em um fio que me prendia a eles. Primeiro, as propriedades. A holding familiar que detinha o título do apartamento de Sofia foi imediatamente dissolvida e o ativo transferido para uma nova LTDA anônima que meu pai não conhecia. O fundo que eu havia estabelecido para seus anos de velhice foi congelado. Ele não seria capaz de acessar um único centavo sem meu consentimento explícito e autenticado. Em seguida, as contas. Seu acesso compartilhado à minha carteira de investimentos principal foi revogado. Seu nome foi apagado de cada ativo. Transferi a maior parte do meu capital líquido para um novo banco privado, um que ele jamais conseguiria rastrear. O processo foi silencioso, digital e absoluto. Eu estava usando as mesmas habilidades que ele uma vez descartou como metidez para construir uma barreira de proteção que ele nunca poderia romper. Minha competência havia se tornado minha fortaleza. Uma vez que a separação financeira estava completa, comecei a preparar a caixa. Encontrei uma caixa de remessa resistente em um armário. Vasculhei os arquivos do meu escritório em casa, pegando cópias de todas as principais transações. Uma cópia do cheque da mensalidade da Universidade Particular de Sofia, os documentos de transferência de propriedade do apartamento deles.
Faturas do organizador do casamento, do buffet, do florista, todas marcadas como pago integralmente pela minha empresa. Imprimi extratos bancários mostrando as dezenas de transferências menores ao longo dos anos, aquelas para problemas com o carro e uma ajudinha com o cartão de crédito. Tirei capturas de tela de cada mensagem de texto suplicante de Sofia, cada e-mail exigente do meu pai. Cada folha de papel era um recibo por um pedaço da minha vida que eu havia dado. Empilhá-los na caixa parecia uma auditoria da minha alma. Era um registro físico dos meus sacrifícios silenciosos. Então, encontrei o documento que estava procurando, uma cópia de um formulário de autorização de saque de 3 anos atrás, que meu pai havia usado para retirar fundos da nossa conta conjunta para cobrir um de seus próprios investimentos fracassados. Ele se ofereceu para assinar por mim, já que eu estava fora do país a negócios. Olhei para essa assinatura, uma imitação passável da minha, boa o suficiente para enganar um caixa de banco ocupado. Na época, eu deixei passar. Era mais fácil do que confrontá-lo. Agora, era a prova A. Coloquei tudo na caixa. Em cima da montanha de papel, coloquei um pequeno pen drive. Ele continha cópias digitais de cada documento, além de uma gravação de uma mensagem de voz que ele me deixou no ano passado, instruindo-me a ser uma boa filha e limpar a última bagunça da Sofia. Finalmente, peguei uma folha do meu papel de carta pessoal e escrevi uma nota curta e simples, com caligrafia clara e firme. Você sempre disse que a família vem em primeiro lugar. Talvez a honestidade devesse vir antes disso. Dobrei a nota e a coloquei em cima do pendrive. Sele a caixa com fita de embalagem. Estava pesada. Parecia tão pesada quanto toda a minha vida adulta. Levei-a até a porta da frente e a coloquei na varanda, bem onde eles certamente a veriam quando voltassem pela manhã, esperando um cheque. Meu plano era silencioso, legal e absoluto. Não haveria gritaria, nem confronto dramático. Minha saída de suas vidas seria tão silenciosa e eficiente quanto um dos meus próprios projetos arquitetônicos. Eu não dormi. Depois que a caixa foi embalada e as contas foram protegidas, caminhei pela minha casa. Era uma casa linda, um testamento do meu trabalho, cheia de objetos que eu havia escolhido e conquistado. Tinha sido meu santuário, mas esta noite parecia uma gaiola, por mais dourada que fosse. Toquei o quartzo frio da ilha da cozinha, passei a mão pelo couro macio do sofá. Eram os espólios de cera forte e eu estava pronta para deixar tudo para trás. Arrumei uma mala com coisas práticas: jeans, suéteres, botas de caminhada, meu laptop. Deixei as roupas de grife penduradas no armário. As joias caras ficaram intocadas em sua caixa. Eu estava trocando de pele e pretendia viajar leve. A pessoa que eu estava me tornando não tinha necessidade de tais coisas. Às 4h30 da manhã, chamei um carro. A cidade estava escura e silenciosa enquanto íamos em direção ao aeroporto. O familiar horizonte de São Paulo, uma vista que geralmente me enchia de orgulho, parecia alienígena. Os arranha-céus imponentes pareciam monumentos a uma vida que não era mais minha. Observei-os recuarem no retrovisor até serem apenas um brilho tênue contra o céu antes do amanhecer. Não senti tristeza, nem nostalgia. Apenas uma sensação silenciosa e determinada de impulso para ser à frente. O aeroporto àquela hora era uma caverna de atividade sussurrada. Senti-me maravilhosamente anônima. Um fantasma na máquina. Eu não era uma irmã ou uma filha aqui. Eu não era a solução para o problema auto-infligido de ninguém. Eu era apenas uma mulher com uma mala. Caminhei até o enorme painel de partidas, uma tapeçaria cintilante de 100 futuros diferentes. Meus olhos percorreram a lista de cidades: Roma, Tóquio, Buenos Aires. Fiquei tentada por um momento, mas eu não estava procurando uma fuga para o barulho e a distração. Eu estava procurando por silêncio. Estava procurando um lugar onde a paisagem fosse mais alta que as pessoas.
Meus olhos pararam em um nome: Florianópolis, Santa Catarina. De lá, eu sabia que poderia alugar um carro e dirigir até a costa. Imaginei as imagens que vira online. Costões rochosos saindo da névoa, ondas implacáveis quebrando em praias abertas, trechos da Mata Atlântica que cheiravam a chuva e terra. Parecia certo. Uma passagem só de ida para Florianópolis, por favor, disse eu à agente no balcão. Ela sorriu, seus dedos batucando. Só de ida? Ela confirmou. Sim, eu disse, as palavras soando sólidas e reais. Só de ida. Encontrei meu portão e sentei, observando o céu do lado de fora da janela do terminal, sangrar lentamente do preto para um cinza suave e perolado. Comprei um café e o bebi devagar, sentindo o calor se infiltrar em mim. Eu não verifiquei meu celular. Eu não precisava. Eu sabia o que estava acontecendo na cidade. Meu pai estava acordando, confiante. Sofia estava dormindo até tarde, aliviada. Eles estavam vivendo suas horas finais de ignorância blissful e arrogante. Eles acreditavam que eu estava em casa, me preparando para transferir o dinheiro, me preparando para voltar ao meu lugar designado. Quando chamaram meu voo, levantei-me e caminhei pela ponte de embarque, sem um único olhar para trás. Encontrei meu assento na janela e afivelei o cinto. Os sons mundanos dos anúncios de segurança pré-voo eram profundamente reconfortantes. Eram os sons de um sistema que funcionava, de uma jornada com um começo claro. O avião taxiou para a pista e parou. Por um único momento suspenso, tudo ficou parado. Olhei pela janela para a cidade sprawling, agora começando a se agitar lá embaixo. Uma cidade cheia da minha história. Uma cidade cheia de suas expectativas. Então os motores rugiram para a vida. O avião avançou, me pressionando contra o assento. A aceleração foi emocionante. E então veio aquele momento mágico da decolagem, aquela sensação impossível de deixar o chão para trás. A terra se afastou e a cidade encolheu em uma grade limpa e ordenada. Os prédios que pareciam tão monolíticos agora eram apenas pequenos blocos. As vias expressas eram apenas finas fitas cinzentas. Tudo antes que parecia tão pesado, tão sufocante, de repente era pequeno e distante. Quando o avião rompeu a cobertura de nuvens e entrou na luz do sol brilhante e limpa, eu finalmente soltei um suspiro que senti como se estivesse segurando por toda a minha vida. Foi uma liberação de pressão, de obrigação, de um peso que eu havia esquecido que estava carregando. Por anos, eu fui a rede de segurança deles, sempre lá para pegá-los. Agora, eu era a consequência, o espaço vazio onde a rede costumava estar. E pela primeira vez, eu me senti verdadeira, completa e totalmente livre. Eu estava a mais de 3.000 quilômetros de distância, sentada na pequena e desgastada varanda de uma casa alugada na costa de Santa Catarina. O ar tinha gosto de sal e cheiro de mata. Na minha mão, eu segurava uma caneca quente de café. Na pequena mesa ao meu lado, meu celular estava apoiado, exibindo uma transmissão ao vivo da campainha inteligente da minha casa em São Paulo. Era exatamente 12:00, horário de Brasília. Eu sabia que ele seria pontual. A pontualidade, para ele, era uma forma de controle, e meu pai era um homem obcecado por controle. Pontualmente, sua Mercedes preta parou na calçada. O carro em si era um ato de agressão. Uma máquina elegante e poderosa que custava mais do que a casa da maioria das pessoas. Ele saiu, alisando-os o paletó. Seus movimentos rígidos de fúria contida. Sofia deslizou para fora do banco do passageiro. Mesmo na imagem pixelada da câmera, ela parecia um trapo. Seu cabelo estava uma bagunça e seu rosto estava inchado de tanto chorar. Sua fragilidade praticada havia sido substituída por uma exaustão genuína e nada glamourosa. Meu pai marchou pela passarela de pedra, com Sofia tropeçando alguns passos atrás dele. Ele não bateu. Ele martelou a porta com a lateral do punho, os baques ecoando fracamente pelo alto-falante do meu celular. "Helena!"
Abra esta porta! Nós tínhamos um acordo! Ele gritou. Sua voz carregava seu tom usual de comando, mas eu podia ouvir um leve tremor por baixo. Um lampejo de pânico. A transferência bancária não havia chegado. Sua solução perfeita havia falhado em se materializar. Ele martelou a porta novamente, mais forte desta vez. Helena, não estou para brincadeiras. Você disse tudo bem. Sofia torcia as mãos, olhando nervosamente ao redor, como se os vizinhos pudessem estar espiando por suas cortinas. Pai, talvez ela não esteja aqui, disse ela, sua voz fina e aguda. Ela está aqui, ele rosnou. Está apenas tentando fazer drama. Foi então que seus olhos caíram sobre ela. A caixa de papelão marrom simples ao lado do capacho de boas-vindas. Ele congelou, o punho ainda erguido. Ele a encarou por um longo e silencioso momento. Sofia espiou por trás dele, sua expressão uma mistura de confusão e medo. O que é isso? Ela perguntou. Meu pai não respondeu. Ele se curvou cautelosamente, como se a caixa pudesse estar armadilhada, e a levantou. Ele a sacudiu suavemente, depois a colocou no corrimão da varanda e rasgou a fita de embalagem com dedos rudes e impacientes. Ele abriu as abas de papelão e olhou para dentro. Do meu ponto de vista, a 3.000 quilômetros de distância, eu não podia ver seu rosto, apenas o conjunto rígido de seus ombros e a parte de trás de sua cabeça. Ele enfiou a mão e tirou o primeiro maço de papéis. Eram os recibos detalhados do cartão de crédito das extravagâncias de Sofia. Ele os folheou, seus movimentos desacelerando. Ele pegou a próxima pilha, as faturas do casamento. Em seguida, a escritura do apartamento deles com o nome da minha LTDA, impresso em letras Stark e inegáveis. Observei-o ficar ali, imóvel, pelo que pareceu uma eternidade. Ele estava processando. Pela primeira vez, ele estava vendo o custo total e documentado da presunção de sua família. Ele estava vendo 30 anos da minha complacência silenciosa, quantificada e detalhada em preto e branco. Sofia se aproximou. Pai, o que é? Ele a ignorou. Ele enfiou a mão de volta na caixa e sua mão emergiu com a cópia da autorização de saque, aquela com sua assinatura falsificada. Ele a segurou, a única folha de papel tremendo quase imperceptivelmente em sua mão. Era aquela. O recibo de sua traição final, a prova de que sua presunção havia cruzado a linha da pressão familiar para a fraude declarada. Finalmente, sua mão encontrou o pequeno pendrive. Ele olhou para ele, intrigado. Então ele notou a pequena caixa de som Bluetooth portátil que eu havia deixado na mesa da varanda, totalmente carregada. Ele era um homem que entendia de tecnologia. Ele sabia o que fazer. Com alguns movimentos desajeitados, ele emparelhou os dispositivos. Um momento de estática, e então minha voz encheu a tarde tranquila do subúrbio. Estava calma, medida e desprovida de toda a emoção. Era essa a voz que eu usava para apresentações a clientes. Arthur, minha voz disse pelo alto-falante. Por anos você me disse que meus maiores ativos eram meu intelecto e minha ética de trabalho. Você estava certo. Você me ensinou a construir um portfólio, a alavancar ativos e a cortar minhas perdas em um mau investimento. Isto não é um ato de raiva. É uma auditoria, uma prestação de contas final por uma dívida que nunca foi minha. A gravação terminou. O único som era o de um pássaro cantando em algum lugar na rua. Ele não se moveu. Não foi um colapso dramático. Foi uma implosão silenciosa e interna. Seus ombros, que sempre foram tão quadrados de arrogância, pareceram cair. O poder drenou de sua postura, deixando para trás a estrutura cansada e curvada de um homem velho. A grande ilusão de seu controle, a própria fundação de sua identidade, acabara de ser estilhaçada. Ele olhou para os papéis em sua mão, não como um rei inspecionando seu domínio, mas como um homem lendo seu próprio obituário financeiro. Sofia apenas olhava para o alto-falante, a boca aberta. O rímel borrado em suas bochechas parecia pintura de guerra em sua pele pálida.
Ela não era mais apenas uma beneficiária do sistema. Ela era uma cúmplice. Lentamente, metodicamente, ele colocou cada pedaço de papel de volta na caixa. Ele fechou as abas. Ele não olhou para a minha porta novamente. Ele se virou, voltou para o carro e foi embora, deixando Sofia sozinha na varanda, em meio aos destroços de sua fantasia compartilhada. Em Santa Catarina, os dias se acomodaram em um novo ritmo, ditado pelas marés, não por prazos. Eu acordava com o sol, tomava meu café na varanda, observando os barcos de pesca saírem na névoa da manhã e fazia longas caminhadas meditativas ao longo da costa dramática. O caos da minha antiga vida estava a 3.000 quilômetros e um universo de distância. O silêncio era profundo. Era o tipo de silêncio que finalmente permite que você ouça seus próprios pensamentos. As consequências, quando vieram, foram retransmitidas para mim em atualizações calmas e clínicas de Jéssica. A empresa do seu pai acabou de ter sua principal linha de crédito congelada. Ela me disse ao telefone uma tarde: quando você moveu seus ativos, isso acionou uma dúzia de cláusulas de liquidez com o banco dele. Eles ficaram assustados. Parece que o império dele estava mais alavancado em seu patrimônio pessoal do que imaginávamos. Imaginei meu pai sentado em uma sala de reuniões estéril, sua arrogância habitual desaparecida, tentando explicar a um painel de contadores de cara amarrada porque a base de seu mundo financeiro simplesmente desapareceu da noite para o dia. Ele havia construído um arranha-céu na minha fundação e eu a havia escavado silenciosamente. Então, veio a implosão nas redes sociais. A persona online de Sofia era uma fantasia meticulosamente curada, de aberturas de galerias, galas de caridade e viagens 5 estrelas. Sua identidade inteira era uma marca construída sobre um estilo de vida que ela não havia conquistado. Mas a internet tem uma memória cruel. Alguém deve ter falado. Um sussurro de um ex-funcionário descontente da empresa do meu pai, talvez. Ou um assim chamado amigo para quem ela se gabou. Os comentários em seu popular feed do Instagram começaram a mudar. Pensei que você fosse rica. Essa bolsa não foi a irmã dela que pagou? Fiquei sabendo que o caixa eletrônico da família fechou. Aproveitando esse brunch de R$1.000, espero que tenha valido os 5 milhões. As postagens pararam. Sua página vibrante e colorida ficou escura. A fachada digital havia desmoronado, revelando a realidade feia e desesperada por baixo. Jéssica me disse que Léo tinha ido embora. Ele havia enviado a Sofia uma breve mensagem de texto dizendo que estava indo em uma viagem de negócios e precisava de espaço. Ele fora um copiloto disposto para a fantasia dela, mas não tinha intenção de ser um passageiro em sua queda livre. Os credores começaram a ligar para o escritório do meu pai, depois para sua casa. As perguntas educadas se transformaram em exigências implacáveis e agressivas. Eles não estavam mais lidando com um titã da indústria que podia fazer os problemas desaparecerem com um único telefonema. Eles estavam lidando com um devedor. Seu silêncio, outrora intimidador, era agora apenas o silêncio pesado e opressivo da vergonha. Senti um estranho distanciamento clínico de tudo isso. Era como ler um estudo de caso de negócio sobre uma empresa falida. Não havia alegria, nem senso triunfante de vingança. Havia apenas um sentimento silencioso e triste de inevitabilidade. Isso sempre iria acontecer. Eu não havia causado o colapso deles. Eu simplesmente parei de impedi-lo. Eu deixei a gravidade seguir seu curso. Uma noite, sentei-me em uma grande rocha alisada pelo mar, observando o Atlântico. As ondas batiam na costa em um ritmo poderoso e constante, implacáveis, insensíveis e totalmente previsíveis. Por anos eu fui o oposto. Eu fui a muralha que continha a maré de suas consequências. Eu absorvi o caos deles. Eu os protegi dos resultados de suas próprias escolhas.
Agora eu estava sentada em uma rocha em Santa Catarina, ouvindo o oceano em vez do drama deles. O preço da estabilidade deles sempre fora a minha paz. E eu finalmente decidi me pagar de volta. Cerca de uma semana após o incidente com a caixa, Jéssica ligou com outra atualização. Sua voz estava equilibrada, como sempre. Ele está liquidando, Helena, disse ela. Ele colocou a casa à venda, não o apartamento da Sofia, a dele, a grande casa da família no Morumbi. Eu ouvi, imaginando a casa em que cresci, o gramado bem cuidado, os quartos cavernosos, cheios de coisas caras para impressionar. Era um palco, e meu pai sempre fora o ator principal. Agora ele estava vendendo o teatro. Ele tem que fazer isso, eu disse, minha voz baixa. Não era uma declaração de malícia, mas de fato. Você não pode reconstruir até encontrar a rocha-mãe. Concordo, disse Jéssica. Só queria que você soubesse. A barreira de proteção está funcionando perfeitamente. Alguns dos credores mais desesperados deles tentaram furar o véu corporativo da sua LTDA, mas a papelada é blindada. Você está intocável. Intocável. A palavra ficou no ar depois que desligamos. Por tanto tempo, eu fui a pessoa mais tocável em suas vidas. Sempre de plantão, sempre acessível, sempre lá para absorver o impacto. Ser intocável parecia um superpoder. Então, uma semana depois, meu celular vibrou. Era um número desconhecido com um DDD de São Paulo. Meu primeiro instinto foi deixar ir para a caixa postal. Eu me tornara ferozmente protetora da minha paz recém-descoberta. Mas algo me fez atender. Pressionei o telefone no ouvido sem dizer nada. Por alguns segundos, houve apenas o som de uma respiração trêmula do outro lado. Então uma voz. Helena. Era meu pai, mas não era a voz dele. A autoridade retumbante se fora. A arrogância se fora. Estava baixa, despida. Era a voz de um homem que havia perdido tudo, especialmente suas próprias ilusões. Eu esperei. Precisamos conversar, ele disse. Não era uma exigência desta vez. Parecia um apelo. Não há mais nada para conversar, Arthur, eu disse. Minha voz estava equilibrada, não fria, apenas factual. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir o som fraco do tráfego ao fundo do lado dele. Ele provavelmente estava sentado em sua mansão semi-vazia, os carregadores já tendo levado embora os adereços caros. Você me humilhou, disse ele, um lampejo do velho Arthur surgindo. Você expôs nossos assuntos privados para o mundo ver. Você criou os assuntos, respondi calmamente. Eu apenas deixei de ser sua sócia silenciosa. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era raivoso, era derrotado. Ouvi-o respirar fundo e de forma irregular. Você estava certa, ele finalmente sussurrou, as palavras soando como se estivessem sendo fisicamente arrancadas dele, pesadas e dolorosas. Na caixa, o bilhete, tudo. Eu não estava salvando a família, eu a estava gerenciando. E você era meu ativo de melhor desempenho. Foi a coisa mais honesta e brutal que ele já me disse, e de sua própria maneira distorcida, foi o mais perto que ele já chegou de reconhecer meu verdadeiro valor para ele. Algo duro dentro de mim, um nó de ressentimento que eu carregava por décadas, finalmente se soltou. Não era perdão, era apenas uma liberação. Você me ensinou negócios, pai? Eu disse baixinho, o oceano rugindo suavemente ao fundo. Você me ensinou a ler um balanço e a identificar um mau investimento. Você só nunca me ensinou o que significava ser uma filha. Sua voz, quando ele finalmente falou de novo, estava grossa com algo que eu não conseguia identificar. Arrependimento, talvez, ou apenas a exaustão profunda de um homem que finalmente ficou sem mentiras. Estou aprendendo agora, ele sussurrou. Então ele desligou. Fiquei ali na minha varanda, o telefone ainda pressionado no ouvido, ouvindo o tom de descagem. Eu não me senti feliz, eu não me senti vitoriosa.
Apenas sentia uma tristeza profunda e dolorosa pelo homem que teve que perder uma fortuna para aprender o valor de sua própria filha. 3 meses depois, Santa Catarina havia se tornado meu lar. A casa alugada agora era minha, comprada à vista. O oceano era barulhento, mas o silêncio dentro de mim era mais alto. Eu havia encontrado um novo ritmo, um que pertencia apenas a mim. Comecei a dar oficinas gratuitas de alfabetização financeira para mulheres no centro comunitário local. A sala estava sempre lotada. Estava cheia de filhas, irmãs e esposas que, à sua maneira, haviam sido treinadas para serem as consertadoras designadas. Eram mulheres que haviam aprendido que querer segurança financeira para si mesmas era egoísmo. Elas haviam sido avalistas de empréstimos para namorados caloteiros, esvaziado suas economias para irmãos problemáticos e colocado as necessidades de suas famílias tão à frente das suas que esqueceram que tinham permissão para ter alguma. Eu as ensinei sobre orçamento, sobre investir, sobre criar LTDAS para proteger seus ativos, mas principalmente eu as ensinei sobre a arquitetura dos limites. Seu dinheiro é uma ferramenta, eu lhes dizia, olhando para seus rostos sérios e cansados. É uma ferramenta para construir uma vida para si mesma. Não é uma obrigação que você deve a quem quer que compartilhe seu sangue. Quando eu lhes dizia que, às vezes, ir embora é a coisa mais generosa que você pode fazer por si mesma e por eles, elas assentiam. Elas assentiam porque sabiam. Elas entendiam a exaustão profunda de ser a forte. Elas conheciam o peso esmagador de ser a rede de segurança sem fim. Naquela sala pequena e empoeirada, éramos um exército silencioso de sobreviventes, e eu estava me curando, ensinando-as a construir suas próprias fortalezas. Uma tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas não o mesmo de antes. Eu atendi. Helena? A voz era hesitante, frágil. Era Sofia. Oi, Sofia, eu disse, meu tom neutro. Oi, disse ela. Eu sei que você provavelmente nem quer ouvir de mim. Estou ouvindo, eu disse. Pude ouvi-la respirar fundo e firmemente. Eu consegui um emprego, disse ela. Sou recepcionista em um consultório dentário. Não paga muito, mas é meu. A humildade em sua voz era surpreendente. A Sofia que eu conhecia nunca teria sido capaz de admitir ter um emprego tão normal e pouco glamouroso. O Léo foi embora. Ela acrescentou, quase como um à parte. Ele limpou o que restava da nossa conta conjunta. Acho que eu merecia isso. Sinto muito por ouvir isso, eu disse, e fiquei surpresa ao descobrir que era verdade. Não sinta, disse ela rapidamente. Está tudo bem. É difícil, mas é real. Eu queria dizer obrigada. Fiquei confusa. Pelo quê? Sua voz falhou, só um pouco. Por não me salvar, disse ela. Por não dar o dinheiro ao papai. Se você tivesse dado, eu ainda estaria com o Léo. Ainda estaríamos mentindo e gastando. E só teria piorado. Esta é a primeira vez na minha vida que tive que ser uma adulta de verdade. E é aterrorizante. Mas é meu. Ela fez uma pausa. Obrigada por me deixar fracassar. Fechei os olhos. Todos aqueles anos pensei que salvá-la era meu trabalho. Pensei que era isso que o amor era, e aqui estava ela, agradecendo-me por finalmente deixá-la cair. Pela primeira vez, suas palavras não soaram como uma manipulação, soaram como liberdade. Semanas depois, um cartão postal apareceu na minha caixa de correio. A foto na frente era uma fotografia desbotada de um pier de pesca em algum lugar do Nordeste. Era o tipo de cartão barato e frágil que você compra em um posto de gasolina. Eu o virei. A caligrafia era do meu pai, mas estava trêmula e irregular. Parecia a escrita de um homem velho. A mensagem era apenas algumas palavras. Você estava certa. Te ensinei sobre lucro, não sobre paz. Aprendendo agora. Orgulho de você. Pai, orgulho de você. 3 palavras que passei a vida inteira tentando conquistar. 3 palavras que sempre foram reservadas para os triunfos imaginados de Sofia. E agora,
Aqui estavam elas, rabiscadas no verso de um cartão postal barato. Elas chegaram muito tempo depois que eu parei de precisar ouvi-las. O que percebi era a única razão pela qual eu finalmente podia acreditar nelas. Levei o cartão postal para dentro e o prendi no quadro de cortiça acima da minha mesa. Não era um troféu, não era um prêmio, era apenas um pós-fácil silencioso no final de uma história muito longa e muito complicada. Naquela noite, o sono não vinha. Vesti um suéter e caminhei até a praia. A lua era um círculo perfeito e luminoso, lançando uma estrada de prata sobre a água escura. O ar estava fresco e cortante, e o único som era o constante e rítmico, bater e recuar das ondas. Caminhei pela costa por um longo tempo, o vento fresco no meu rosto. Pensei na caixa, nos telefonemas, no cartão postal. Pensei na mulher que havia feito uma mala no meio da noite e na mulher que estava aqui agora. Eram a mesma pessoa, mas também estavam a mundos de distância. Por tantos anos minha vida fora definida por eles. O drama deles, as necessidades deles, o caos deles. Eu me definira pelo meu papel na história deles. A salvadora, a provedora, a forte. Agora, parada aqui com nada além do som do mar como companhia, senti o espaço vasto e aberto onde toda aquela obrigação costumava estar. E não estava vazio. Estava cheio de paz. As ondas sussurravam contra as rochas, um som que não sabia nada de dívida, família ou culpa. Respirei fundo o ar salgado. Não havia lágrimas. Não havia raiva remanescente. Havia apenas o ritmo poderoso e constante do mar e a liberdade silenciosa e inabalável que não precisa da permissão de ninguém para existir. Fim da história.